Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como sempre, estamos aqui para descomplicar economia e finanças. Paloma, sobre o que falaremos hoje? Sobre independência, autonomia, Banco Central. Então, roda a vinheta! E, como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power, caneca! Gente, eu ganhei a caneca do Baby Yoda! Cara, continue me mandando canecas. Como eu estou escrevendo aqui, quero mais canecas. Preciso de canecas, gente. Eu sou apaixonada. Eu tenho mais 3 para mostrar, tá? Então, por favor, mandem mais canecas. Sem mais enrolação, vem comigo que eu descomplico. Então, gente, no último dia 10, agora de fevereiro, foi aprovado na Câmara o projeto de autonomia do Banco Central, tá? E ele foi para sanção presidencial. Então, assim, a Câmara dos Deputados votou o projeto, que é a PLP 19/2019, que define os mandatos dos presidentes e diretores do Banco Central com vigência não coincidente com a do presidente da República. Essa proposta foi aprovada por 339 deputados contra 114. Teve origem no Senado e, por isso, agora é enviada à sanção presidencial. O que acontece? Os deputados rejeitaram todos os destaques que foram apresentados pelos partidos na tentativa de fazer qualquer mudança no texto base. O principal objetivo da instituição continuará sendo assegurar a estabilidade de preços, mas também deverá zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Parou aí. Para quem não sabe quais são as funções do Banco Central, eu vou falar só 2 aqui, mas eu estou deixando no card a sugestão de vocês assistirem o vídeo onde eu explico todas as funções do Banco Central. Mas o que a gente tem? A gente tem o Copom, que vai sempre ver qual vai ser a taxa Selic, e ele está vinculado ao Banco Central. O Banco Central também é o responsável pela política cambial, ok? Então, assim, vamos ter um pouco de clareza que esse projeto não é transformar o nosso Banco Central num Fed. Vamos continuar. Isso aqui que eu tô falando para vocês é texto do própria Agência Senado, ok? Os mandatos serão de 4 anos e haverá um escalonamento para que apenas no 3º ano de um mandato presidencial, a maioria da diretoria e o presidente do Banco Central tenham sido indicados pelo mandatário do Poder Executivo. A indicação ainda dependerá da sabatina no Senado. Os 8 diretores passam a ter mandato que se iniciam em anos diferentes do presidente da República. Assim, 2 diretores terão seu mandato iniciado em 1º de março, no 1º ano do governo, outros 2 em janeiro, no 2º ano do governo presidencial. No começo do 3º e 4º ano, haverá indicação de mais 2 diretores, respectivamente. O projeto caracteriza o Banco Central como uma autarquia de natureza especial, sem vínculo, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer ministério, garantindo autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Uma das coisas que a gente precisa entender é que essa é uma proposta do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, que falou o seguinte, abre aspas, mais do que nunca, o projeto vai permitir ao capital estrangeiro lançar um novo olhar sobre o Brasil, que consolidará a sua governança monetária. Fecha aspas. Meus amores, isso não é para agora. Haverá uma transição. No caso dos atuais diretores e presidente do Banco Central, o texto prevê uma nova nomeação sem necessidade de sabatina pelos senadores, se os indicados estiverem em exercício. O que quer dizer isso na Vera? Esse projeto virando lei, o atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, e mais 2 diretores vão ter o mandato até 31 de dezembro de 2024. O que acontece? E em caso de doença ou um mau desempenho?
A exoneração do cargo é feita pelo presidente da República e ocorrerá somente a pedido no caso de doença e no caso de haver algum tipo de improbidade administrativa ou crime. O que vai acontecer? Assim que houver a comprovação, ele vai ser exonerado. Gente, o grande pepino que eu fiquei na cabeça em termos disso, e aí aqui é a Paloma, é quem vai mensurar se esse desempenho está correto ou não. Isso para mim não está claro no projeto. Tem uma equipe de avaliação de desempenho? Isso para mim não está claro. Sigamos. Vai haver uma quarentena que quando terminar o mandato, mesmo no caso de exoneração a pedido ou uma demissão justificada, vai ser proibido ao presidente e aos diretores do Banco Central exercer qualquer atividade profissional, direta ou indiretamente, com ou sem vínculo empregatício em qualquer instituição do sistema financeiro ao longo de 6 meses e também de participar de controles societários. Durante esse tempo, haverá uma remuneração compensatória do Banco Central. Então, esses 6 meses que ele ficar em quarentena, ele vai ser remunerado pelo Banco Central. Gente, esse projeto gerou um debate no Twitter enorme. Desde gente falando que você vai votar no presidente e ele não vai poder colocar ninguém no Banco Central. Teve de tudo que vocês imaginarem. Mas eu queria trazer aqui para vocês o seguinte. Existe uma diferença técnica entre independência e autonomia. Em teoria, a autoridade monetária que a gente tem agora já tem certa autonomia para tomar as decisões. Afinal de contas, a autonomia do Copom de subir ou descer os juros existe. Ele também arbitra em termos de compulsórios, em termos de calibrar valor de recurso na economia. Então, alguma autonomia o Banco Central atualmente já tem. De forma geral, o que a diretoria do Banco Central tenta fazer é manter a independência do executivo. É uma forma de transmitir credibilidade ao mercado. O ex-presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, ele ficou entre 2011 e 2016. E o que aconteceu? Ele admitiu que sofreu pressões políticas na gestão da Dilma em relação à decisão dele da taxa de juros. Então, gente, com esse projeto de lei, a gente está se aproximando do Fed, mas não estamos tendo a mesma gestão do Fed, ok? Por que eu estou falando isso? O Fed, que é o Federal Reserve, ele opera com total independência do governo na condução da política monetária para manter preços estáveis e nível de emprego. Então, a autonomia nossa do Banco Central vai dar mais segurança ao mercado, porque não vai ter interferência na política monetária. Mas ainda não estamos falando de Fed. Paloma, como que isso afeta a gente de verdade? O que acontece? Esse tipo de mandato vai reduzir a interferência do executivo em relação à política monetária. A ideia é que o mercado desvincule a subordinação do Banco Central ao Ministério da Economia. A gente sabe que a principal preocupação nossa está em termos de inflação, mas essa autonomia pode gerar um foco em relação a nível de emprego, mas que fique muito claro que isso vai ser uma meta secundária, não é para agora. E aí vocês podem estar pensando, mas Paloma, o fato de ter esse mandato dessa forma toda vai viabilizar essa não interferência? Gente, essa disputa entre o presidente atual, que é o Roberto Campos Neto, falando coisas diferentes do que está sendo pregado pelo Paulo Guedes, pelo próprio Bolsonaro, está gerando incerteza no mercado. Então, assim, precisa-se saber que ele tem uma certa autonomia para falar o que está falando, e é por isso que essa lei está sendo tão debatida na mídia. Me perguntaram o seguinte, Paloma, a autonomia do Banco Central significa que o presidente do Banco Central pode fazer o que ele quer? Não, meus amores, está bem amarrado na lei qual é a função do Banco Central. Me fizeram outra pergunta no Instagram, no direct, o que eu achava? Gente, eu acho ótimo, tá? Em termos de autonomia, mas a gente só tá dando um passinho micro em termos de independência. Paloma, a gente está muito longe de virar o Fed? Tá.
porque o Fed tem total autonomia e independência. E aí assim, mas Paloma, por que você gostou? Existe um termo que a gente usa no mercado que se chama ancoragem de expectativa. Então, essa demonstração da aprovação pelo Senado e Câmara faz com que o mercado tenha uma ancoragem, ele vai se sentir mais seguro em termos de criação de expectativa. E isso, de uma certa forma, é muito bom. Na live de quinta-feira, o presidente Bolsonaro afirmou que deve vetar alguns trechos desse projeto de lei. E nessa live de quinta, ele demonstrou uma irritação muito grande com o mercado financeiro em relação aos investidores em termos de tetos de gastos, de lei de responsabilidade fiscal. Ele falou que a autonomia do Banco Central tem prós e contras, então que ele vai avaliar. Bom, gente, como eu disse, a meu ver, o projeto é bom. Mas agora a gente vai depender de que tipo de sanções que serão feitas, como vai acontecer. E espero ter respondido as dúvidas que me foram mandadas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de te responder. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscreve. Compartilha, comente, deixa aqui a sua opinião. Eu busquei trazer da forma mais clara e objetiva o que está acontecendo em termos de Banco Central, mas a gente não pode dizer que o martelo foi batido enquanto a gente não souber qual vai ser o veto. Tá bom? Vejo vocês no próximo domingo. Um beijo. Tchau!